Boa noite. Meu nome é Moisés. No trabalho, eu vou falar a respeito de problemas ambientais no Porto de Santos. Poluição ambiental é um problema global. Alguns dos problemas, como poluição das águas, poluição atmosférica e queimadas, têm se tornado cada vez mais recorrente. O Porto de Santos, o maior da América Latina, ele vem crescendo em suas operações portuárias. Contudo, a geração de resíduos, ou seja, poluentes, vem crescendo também. Os órgãos reguladores no Porto de Santos são a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, ela que é responsável pela fiscalização, monitoramento, controle e licenciamento das atividades geradoras de poluição e tem como principal objetivo a preservação e a recuperação da qualidade das águas, do ar e do solo. O Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é o órgão federal responsável por emitir a LO, que é a licença de operação, e a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que é a CODESP. Né? É ela que administra o porto e é nela que centraliza as informações ambientais provenientes das ações executadas por cada ator que atua no Porto de Santos. Problema ambiental no Porto de Santos. A poluição ambiental é resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Ou seja, é a introdução de substâncias prejudiciais à espécie humana, aos animais e ao ecossistema. O problema de poluição pode alcançar diversos campos, como a poluição do ar, poluição dos rios, lagos, mares, oceanos, poluição do solo, queimada, desmatamento, por aí vai. E os problemas ambientais do Porto de Santos, em sua maioria, são causados pela geração de resíduos dos navios, pelos acidentes ocorridos em todos os stakeholders portuários, pela movimentação e armazenagem de cargas, pelas emissões atmosféricas dos navios, pelo recolhimento e despejo das águas de lastros, pela dragagem, de manutenção do canal de acesso. Os impactos ambientais. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele definiu o impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Poluição ambiental, ela também causa alguns impactos ambientais no Porto de Santos, né? Algumas operações, quando feitas inadequadamente, como por exemplo o acidente que ocorreu em 2015 com a empresa Ultracargo, que o Ministério Público apurou o fato em que uma bomba foi ligada a válvulas que estavam fechadas, causando pressão nos tanques, gerando aquele acidente. Ela que gerou poluição do solo, poluição da água e poluição do ar. Né? Algumas pessoas ficaram doentes, com doenças respiratórias, animais marinhos que morreram, né? E também causou uma recessão econômica, né? Onde principalmente os pescadores que viviam da pesca naquela região, né? Naqueles rios, né? Foram os mais prejudicados. Os possíveis impactos ambientais gerados pela operação portuária: alteração da qualidade das águas, alteração da qualidade do ar, geração de odores, ruídos e vibrações, geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos, aumento de trânsito de veículos pesados, diminuição da biodiversidade, proliferação de vetores de doenças. Geração de resíduos. Resíduo é tudo aquilo que não apresenta mais utilidade para quem o gerou, mas que pode ser reciclado ou reutilizado como matéria-prima para um novo produto. Podem ser encontrados nas formas sólida, resíduos sólidos, líquidas, que são os efluentes, e gasosas, que são os gases e vapores. Os resíduos perigosos são classificados como classe 1. Os não perigosos são classificados como classe 2, que são divididos entre os inertes e não inertes.
Geração de resíduos no Porto de Santos. Ah, temos, né, nas embarcações, como exemplos de resíduos, os três tipos: resíduos domésticos, resíduos de manutenção e resíduos associados à carga. Os resíduos domésticos, né, que são os alimentos, são os resíduos hospitalares, são materiais de embalagem, né? Os resíduos de manutenção são os trapos, restos de manutenção de máquinas, ferrugem, tintas, peças quebradas, cinzas, material refratário. E os resíduos associados a cargas são como as almofadas de estiva, materiais de escoramento, paletas, revestimentos, amarrações. Um dos grandes desafios é a destinação final de todo esse resíduo. Há locais em que esses materiais são lançados inadequadamente sobre o solo, sem qualquer controle ou qualquer cuidado ambiental, poluindo o solo, o ar e as águas, trazendo doenças e problemas sociais. Desde 1993 é exigida a elaboração do PGRS nos portos, né, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com o objetivo de gerenciar as atividades relacionadas e estabelecer ações preventivas a serem executadas. Sustentabilidade no Porto de Santos. O Porto de Santos se destaca pela importância de suas operações e pelas ações de sustentabilidade. A Codesp é a responsável pelo acompanhamento quanto à legislação ambiental por cada operador que utiliza do porto para exercer suas atividades. A Codesp ela criou o Porto Sustentável, o projeto Porto Sustentável. O Porto Sustentável ele busca o crescimento econômico com novos negócios e cargas, mas sem esquecer da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento da comunidade. O Porto de Santos tem reduzido o impacto ambiental de suas operações com a melhora da qualidade do ar, elevando cada vez mais a segurança das instalações. Os terminais utilizam equipamentos menos poluentes. O Cais Santista tem sua própria hidrelétrica, a usina Itatinga, garantindo energia limpa para as operações. O Porto também apoia o desenvolvimento social da comunidade. Há projetos culturais e esportivos, programas educacionais e ações sociais em toda a região. O crescimento econômico ele sempre foi o objetivo das autoridades, devido à sede pela expansão econômica. O meio ambiente foi agredido sem medida das consequências, ocasionando os problemas ambientais que temos hoje. Nos últimos anos, com o avanço na tecnologia, pôde-se avaliar os impactos que estavam sendo prejudiciais e calcular a dimensão dos problemas que a geração futura irá enfrentar. O desenvolvimento sustentável tem a missão de conscientizar a sociedade em atender suas necessidades sem comprometer a vida das pessoas nos próximos anos. Por muito tempo, o único objetivo do porto era o seu desenvolvimento, o seu crescimento econômico, sem se preocupar com as atividades ambientais, né? Sem se preocupar com os impactos ambientais que seriam gerados. Mas atualmente a importância de pensar na sustentabilidade tem dado resultados positivos no porto. Muitas atividades, muitas ações já tomadas mudaram a expectativa de um cenário negativo, ocasionando uma perspectiva positiva para as próximas gerações. Mas é necessário que as autoridades estejam conscientes que medidas de desenvolvimento sustentável são essenciais para que o crescimento econômico e social preservem o meio ambiente.